Olá pessoal, meu nome é Antônio e nós vamos falar sobre leitura e escrita musical. A gente vai ter uma sequência de aulas que a gente vai falar sobre as formas de escrever e ler uma partitura. Existem várias formas da gente ler partitura. Nós temos tablatura, cifra, né, e a notação musical, que é o nosso ponto principal aqui. Tá? Todas as formas de escrever são válidas, só que a forma mais completa de se escrever música é através da notação musical, ok? Então a gente vai falar sobre a notação musical. Para a gente começar, quando nós vamos escrever uma música, né, onde a gente tem os elementos que a gente vai falar mais a fundo depois, que é altura, intensidade, duração. Para escrever esses elementos, a gente precisa da pauta, ok? Uma pauta a gente encontra nas lojas e nas papelarias, né? O caderno pautado, né? Com a pauta musical, que é essa daqui. Tá? Para a gente falar mais a fundo sobre a pauta musical, eu ampliei um pouquinho o tamanho dela para ficar mais fácil da gente visualizar, ok? Então, pauta é isso daqui, ó. Olha lá. É esse conjunto de 5 linhas e 4 espaços que a gente usa para escrever os símbolos e as notas musicais, tá? Porque a notação musical ela não é feita somente das notas musicais, nós temos também símbolos musicais. Então, cada conjunto desse daqui, ó, de 5 linhas e 4 espaços, é uma pauta, ok? Como a gente viu lá no caderno, o caderno tem uma sequência de várias pautas. Então, dependendo do tamanho da folha, vai caber uma quantidade de pautas, ok? Então, uma pauta musical é esse conjunto aqui, ó, de 5 linhas e 4 espaços, que a gente também pode chamar de pentagrama. Penta que vem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 linhas, que está aqui. E gramo vem de escrita. Então, pentagrama ou pauta musical. É aqui que a gente vai escrever as notas, ok? Quando a gente fala de pauta musical, a gente conta as linhas e os espaços de baixo para cima. Então aqui, ó, essa é minha primeira pauta. Então eu tenho a primeira linha, segunda linha, terceira, quarta e quinta linha. Então a gente sempre escreve contra as linhas e os espaços de baixo para cima. A mesma coisa, ó, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. Ok? Quando nós vamos escrever no pentagrama, a gente obedece o padrão normal, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Como assim? Eu começo a escrever minha música aqui, ó. Aqui é o início da pauta, vou até o final. Quando eu chegar no final da pauta, aqui na direita, eu pulo para a pauta de baixo. E assim sucessivamente, ok? Então, pauta ou pentagrama é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços que a gente usa para escrever música de uma forma geral, ok? E na sequência nós temos também o que? As claves. O que são claves? São símbolos que representam para nós a altura da nota. Se a gente for contar a quantidade de notas que um instrumento ou uma voz pode emitir, 5 linhas e 4 espaços é uma quantidade muito restrita, é um tamanho muito restrito. Então, para a gente poder localizar melhor as alturas, a gente usa as claves. E nós temos 3 símbolos que representam as claves, tá? São esses daqui, ó. A clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Para a gente fazer a leitura e escrita musical,
Somente com a clave de Sol e a clave de Fá eu consigo escrever para qualquer instrumento e para qualquer voz. A clave de Dó, ela é mais específica para uma voz, né? Que é a voz tenor. Mas simplesmente com esses 3 símbolos, tá? Lembrando que são 3 símbolos, né? A gente escreve a música, as alturas, a gente marca o registro musical, tá? E a gente vai trabalhar somente com a clave de Sol e a clave de Fá, porque somente com as duas a gente consegue escrever tudo o que nós precisamos, ok? Então, continuando, só para a gente ter uma ideia, olha que legal. A clave de Sol, deixa eu puxar aqui, beleza, aqui a gente está na pauta, né? Para especificar melhor. A clave de Sol, ela é escrita sempre na segunda linha. Sempre que eu vou escrever a clave de Sol, obrigatoriamente eu tenho que começar na segunda linha. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. E eu tenho somente uma única clave de Sol. Clave de Fá, nós temos duas. Nós temos uma que começa na quarta linha, que é a que nós mais vamos utilizar, e temos uma que começa na terceira linha, que eu até marquei um X aqui para indicar que ela é menos utilizada, tá? Clave de Dó, nós temos 4 tipos de clave de Dó, 4 alturas para a clave de Dó. Nós temos uma na primeira, outra na segunda, outra na terceira e outra na quarta linha. Pode ver que a gente tem os 2 pontos marcando onde fica a clave, assim como na clave de Fá. Ó. Clave de Fá da quarta linha, além de começar na quarta linha, temos os 2 pontos aqui, ó, marcando a quarta linha. Clave de Fá da terceira linha, além de começar na terceira linha, nós temos os 2 pontos marcando a terceira linha. A clave de Dó da primeira linha, ela tem aqui, ó, o meio dela fica na primeira linha e nós temos os 2 pontos marcando. Assim para as demais claves de Dó também. Eu coloquei essa setinha aqui, ó, porque a clave de Dó da quarta linha é a que nós mais usamos, tá? Mas, como eu disse anteriormente, nós vamos ficar somente com a clave de Sol, que só temos uma que começa na segunda linha, e a clave de Fá, que fica na quarta linha. Ok? Vamos lá. As notas musicais. Vou fazer aqui a clave de Sol e a clave de Fá. Vamos começar com a clave de Sol. Começa sempre na segunda linha. Aí vocês podem perguntar, Antônio, por que a clave de Sol começa na segunda linha? Ó, vou fazer assim que vocês vão entender legal. Vou colocar uma notinha na linha ou no espaço, uma na linha ou no espaço, uma na linha ou no espaço, até chegar no final, ok? Então a clave de Sol tem esse nome porque ela começa na segunda linha. Então isso significa que na segunda linha vai ficar a nota chamada Sol. E é a partir dela que a gente vai dar nome para as demais. Bom, qual é a ordem das notas musicais? A gente sempre aprendeu, né? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, se a gente for ver qual é a nota que fica antes do Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, ó, aqui vai ser o Fá. Antes do Fá, o Mi. Depois do Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Pronto, assim nós temos todas as notas da clave de Sol. Na primeira linha, Mi, na sequência, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Outra coisa que a gente pode fazer para estudar é separar as notas que ficam na linha das notas que ficam no espaço. Sempre da primeira para a quinta. Notas que ficam na linha: Mi, Sol, Si, Ré e Fá. Notas que ficam no espaço: Fá, Lá, Dó e Mi.
A gente diz que cada vez que a gente vai subindo, a nota vai ficando mais aguda. E cada vez que a gente vai descendo, a nota vai ficando mais grave. Agudo seria o som fino e grave seria o som mais grosso, ok? Agora, na clave de Fá, que como a gente disse, né, a clave de Fá que nós vamos estudar é a clave de Fá da quarta linha. A ideia é a mesma. Ó, vamos colocar nota na linha, no espaço, na linha, no espaço, até nós chegarmos na quinta e última linha. Então, ó, se a nota Fá, se a clave de Fá, ela se inicia na quarta linha, então isso significa que a nota Fá vai ficar na quarta linha. E daí por diante a gente vai dar um nome para as demais, né? Então, depois do Fá, Sol. E depois do Sol, Lá. Ok? E para baixo a mesma coisa. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá e Sol. Para a gente estudar, a gente pode usar o mesmo critério de cima. Estudar em sequência. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ou separar notas das linhas das notas do espaço. Notas que ficam na linha. Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Notas que ficam no espaço. Lá, Dó, Mi e Sol. Ok? Então vocês podem perguntar, poxa Antônio, então qual a diferença da clave de Fá para a clave de Sol? Já que na clave de Sol só muda a posição, a clave de Sol, o Sol fica na segunda linha, e na clave de Fá o Sol fica na primeira? Não, não é só isso. As claves, como eu disse, ela determina a altura. Então a clave de Sol, nela vão estar contidos os sons que são mais agudos. Enquanto as notas da clave de Fá vão ser os sons mais graves. Então, qual é a diferença desse solzinho aqui da clave de Sol para esse solzinho aqui da clave de... Desculpa, desse Sol da clave de Fá para esse solzinho aqui da clave de Sol? A diferença é que esse Sol aqui vai ser mais agudo, mais fino, do que qualquer Sol que tiver na clave de Fá. Então, esse Sol aqui é mais agudo do que esse Sol e automaticamente é mais agudo do que esse Sol. Então, se eu fosse colocar em ordem, ficaria Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, mais embaixo, e Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, mais agudo. A clave de Sol e a clave de Fá, elas não são duas claves diferentes. Uma é continuação da outra, tá? Vou explicar para vocês agora. Vamos lá, pegando o caderninho. Talvez fique um pouquinho difícil para vocês entenderem, mas como a gente já falou na pauta lá mais espaçada, eu acho que não vai ficar tão difícil de entender. Então, vou colocar aqui a clave de Sol que começa na segunda linha. Como ela é mais aguda, então ela tem que ficar em cima. E a clave de Fá da quarta linha, marcar a quarta linha, como ela é mais grave, ela tem que ficar embaixo. Como eu vou usar as duas claves ao mesmo tempo, eu vou usar essa chave aqui indicando isso, que eu estou usando as duas ao mesmo tempo. Ok? Porque eu posso usar somente a clave de Sol se o instrumento for agudo, a voz. Ou somente a clave de Fá se o instrumento for grave, né? O instrumento ou a voz. E eu uso as duas juntas quando o instrumento tem uma grande extensão de notas. Por exemplo, o piano. Ok? Então, olha só. Que interessante. A clave de Fá, na quarta linha, como nós já falamos, fica a nota Fá. Se eu for fazer a sequência, vai ficar Fá, o Sol e o Lá, ok? Deixa eu escrever aqui, ó, Fá, Sol e Lá.
Deu para ver? Deu para memorizar? Ok. Aí eu vou imaginar que aqui no meio eu tenho uma linha imaginária. Eu vou marcar aqui para a gente poder entender melhor a minha linha imaginária. Vou pontilhar aqui mais ou menos de vermelho. Se a gente reparar lá atrás, a gente sempre teve uma sequência. Qual sequência? Nota na linha, nota no espaço. Nota na linha, nota no espaço. Como eu fiz uma linha imaginária, eu tenho um espaço aqui, ó, entre a quinta linha da clave de Fá e a linha imaginária. Então, se aqui é o Lá, que nota que vem depois do Lá? Si. Então, no meu espaço imaginário, vai ficar a nota Si. Se eu continuar subindo, em cima da linha imaginária, já que eu tenho linha, espaço, a minha próxima nota vai ter que ser na linha. Qual linha? A linha imaginária. Ó, aí eu vou fazer aqui, ó, marcando a linha imaginária. Ó. Quando eu tenho uma nota em cima da linha imaginária, eu não preciso fazer ela toda, não. Eu só faço em cima da nota. Então, Fá, Sol, Lá, Si. Esse daqui vai ter que ser quem? O Dó. Se o Dó for na linha, no espaço entre a linha imaginária e a primeira linha da clave do Sol, eu tenho outra nota aqui, ó. Automaticamente depois do Dó vai vir o Ré. Ok? Depois do Ré, eu vou ter o Mi. Depois do Mi, eu vou ter o Fá. E depois do Fá, eu vou ter quem? O Sol. Olha onde é que o meu Sol ficou. Exatamente na segunda linha. Então, olha só. Tá vendo? O Fá, se eu der continuidade à escala, eu vou ter a clave de Sol. Então, a clave de Fá e a clave de Sol não são duas claves diferentes. Uma é continuidade da outra. Então, se eu tiver um instrumento agudo com extensão de notas pequena, eu uso a clave de Sol. Se eu tiver um instrumento grave com extensão de notas pequenas, eu uso a clave de Fá. Se eu tiver um instrumento que tem uma grande extensão de notas, que tem uma nota muito grave e outra nota muito aguda, eu vou usar as duas claves ao mesmo tempo. Clave de Sol e a clave de Fá. Certo? Outro detalhe importante. Para a gente marcar a altura, a gente dá números para a escala, para as notas. Tá? Então, por exemplo, esse Dó aqui seria o Dó de número 3. Também chamado de Dó, vou escrever mais embaixo, central. Ok? Ele é o Dó central. Ele fica no meio da escala. Ok? Então, se esse é o Dó 3, isso daqui vai ser Ré 3, Mi 3, Fá 3, Sol 3, Lá 3, Si 3, até chegar no próximo Dó. Ó, Sol, Lá, Si, Dó. Vou escrever para a gente não se perder. Sol, Lá, Si, Dó. Esse Dó aqui eu já vou chamar ele de Dó de número 4. Então, ó, Dó 3, Ré 3, Mi 3, Fá 3, Sol 3, Lá 3, Si 3, Dó 4. Depois do Dó 4, Ré 4, Mi 4, até chegar no Dó 5. A mesma coisa acontece para baixo. Se esse é o Dó 3, esse é o Si que vai pertencer à sequência do Dó de número 2. Então, Si 2, Lá 2, Sol 2, Fá 2, Mi 2, Ré 2, até chegar no Dó 2. Ok? E como eu disse, as vozes masculinas geralmente ficam aqui na clave de Fá, enquanto as vozes femininas vão estar situadas na clave de Sol. Tá? Uma coisa que a gente precisa ter cuidado, quando um homem canta a nota Dó,
e a mulher também canta uma dó, não necessariamente os dois vão estar cantando na mesma altura. Eles até conseguem. Por exemplo, dó 3, uma voz masculina, dependendo de qual voz masculina, né, consegue fazer o dó 3 e a voz feminina também consegue fazer o dó 3. Só que se a gente olhar graficamente, ó, a voz masculina para fazer um dó 3, ela está sendo aguda. Agora, para uma voz feminina, que vai conseguir cantar até lá em cima, vai estar sendo grave. Então, isso, quando a gente fala grave e agudo, não é uma razão absoluta. É porque a gente está comparando com alguma coisa. Se a gente for comparar com a clave de Sol e a clave de Fá completa, o Dó 3 ele é médio. Ele não é nem agudo nem grave. Mas se eu comparar, por exemplo, com a voz masculina, que geralmente canta só aqui, ó, até aqui em cima, até aqui embaixo, né? Só até aqui no Dó 3, o Dó 3 ele é agudo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Já para uma voz feminina, o Dó 3 ele é grave, porque a mulher começa a cantar aqui. Então, se eu colocar uma voz masculina e uma voz feminina cantando o Dó 3, que é a mesma altura, se eles estiverem comparando com a voz masculina, vai ser agudo. Se eu estiver comparando com a voz feminina, ele vai ser grave. Então, vamos tomar cuidado também com essa questão de grave e agudo. Porque quando eu falo grave e agudo, eu estou comparando com algo. A nota não é grave por si só. Ela é grave quando eu comparo ela com outra. E ela é aguda também quando eu comparo ela com outra. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar mais um pouco sobre clave e figuras de notas. Ok? Um abraço e até a próxima.